tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. É com imensa alegria que estamos aqui para recebê-los. Há alguém que esteja vindo pela primeira vez à nossa casa? Ok, seja muito bem-vinda. Ao final da palestra, qualquer dúvida, qualquer informação que você queira, é só procurar um trabalhador da casa que nós estamos à disposição para atendê-la. Hoje nós trazemos aqui a nossa amiga Cássia Reis, nossa palestrante da tarde de hoje, com o tema Retribuir o Mal com o Bem. Bem-vinda, Cássia. Eu vou ler agora o preparo do livro Fonte Viva, para darmos início à nossa reunião. É uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Somente assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, João 15:8. Em nossas aflições o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, mas na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia. No dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidados pelos ingratos, o Pai dá sempre aquilo e está espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nós integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redimido. Graças a Deus. Elevemos nosso pensamento aos céus, rogando ao nosso Pai de misericórdia infinita a permissão para darmos início hoje à nossa reunião desta tarde de sábado, contando sempre com o amparo e a proteção de Jesus, de todos aqueles que estão nessa casa, todos os mentores que nos auxiliam e preparam esse ambiente com muito amor, com muita dedicação. Agradecemos sempre mais uma vez a todos. Estamos aqui, Senhor, tentando glorificar um pouquinho nessa vontade de seguirmos o ensinamento de nosso Mestre, pois sabemos que eles vieram direto de Ti. Que possamos ter força e coragem, fé e esperança para continuarmos e nunca desistirmos, Senhor. Esteja sempre em nossos corações, modificando nossos pensamentos, alimentando a nossa alma com toda a luz necessária para a nossa caminhada. Obrigada, Senhor. Obrigada, minha Mãe misericordiosa, que sempre nos ampara. Que assim seja, graças a Deus. Passa a palavra agora a Cássia Reis. Obrigada. Tá ligadinho? Tá. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. É sempre com muita alegria que a gente vem aqui. Sempre leva aquele bolinho maravilhoso que tem na cantina.
E que bom que a gente pode estar aqui juntos hoje, né, compartilhando aí a mensagem do Cristo em nossos corações. A tarefa de hoje é complicada, o tema é desafiador, que é retribuir o mal com o bem. Então vamos pensar como seria possível isso? O quão desafiador no dia a dia pode ser essa tarefa. Vindo para cá, o carro que estava à minha frente, veio uma moto na direção contrária e bateu, veio fazer uma manobra super radical, até perigosa, fez um corte e bateu no espelho, aquele de fora, né, retrovisor, né, retrovisor, aquele espelho que fica do lado de fora do carro, e quebrou. E ele ficou sem condições de seguir adiante, teve que parar o carro do lado, quebrou, além do prejuízo, ele ficou sem o espelho, né? Então não tem como continuar a direção. É um mal, né? Uma pessoa que causou um mal a outra por uma imprudência. O que nós faríamos, como nós reagiríamos nessa situação? Fiquei pensando ali já, né? Trazendo essa reflexão. Como que a gente reagiria tem vários níveis: sentimento, pensamento e ação. Como numa situação dessa, onde essa pessoa foi prejudicada, poderia retribuir com que tipo de bem àquela pessoa que prejudicou, lhe causou um prejuízo, não só material, mas eu não sei para onde essa pessoa estava indo, se ela tinha alguma urgência, estava levando alguém para o hospital, não se sabe. Como que a gente poderia reagir retribuindo o mal com o bem numa situação dessas, por exemplo? É possível? Vamos pensar. Bom, o motoqueiro foi embora, então, do ponto de vista do comportamento, não havia muito nem como prejudicá-lo, nem como beneficiá-lo. Mas por sentimentos e por pensamentos. É possível talvez a gente emitir naquela hora um pensamento de que ele possa, né, em nome de Deus, ele seja uma pessoa mais prudente, que ele possa receber alguma lucidez sobre como ele está agindo. Então, de alguma forma, a gente teria como emitir o bem tendo recebido o mal. Então, um exemplo que a gente pode trazer milhares de pequenos exemplos no dia a dia. E aqui tem o Mestre Jesus sempre nesse momento, trazendo a mensagem dele, que é de amor, como disse o nosso preparo. Prestando atenção no nosso preparo, percebemos que quando ela disse que Deus derrama o bem sobre os bons e os maus, e que todos aqui, desde uma lesma, estamos avançando na compreensão de que somos espíritos imortais a caminho da luz, através de reencarnações sucessivas, inúmeras e ilimitadas, mas que nenhuma ovelha será perdida, estamos aí num processo evolutivo, somos todos aprendizes da mensagem do Cristo, que é a nossa determinação final, né? Que é sermos espíritos imortais, espíritos evoluídos, e é a nossa destinação. Então todos estamos aqui em um processo de crescimento interior, e que Deus coloca o sol sobre os bons e os maus. Então, se o próprio Deus não faz essa distinção, por que nós o faríamos? Então, Jesus vem trazer essa mensagem que também ficou muito clara aqui no preparo, que é a mensagem de amor, de fraternidade. E é sempre o maior caminho que a gente pode escolher no sentido de conduzir a nossa vida de maneira como e para onde levar a nossa vida. Então, retribuir o mal com o bem. Que desafiador, né? É ou não é? Então, isso aqui também tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos, que é outro desafio, né, gente? Retribuir o mal com o bem, fala dos inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face, que é uma passagem de Jesus. Como é dar a outra face? Fala sobre a vingança, o ódio, o duelo. Então, quem quiser se aprofundar no tema, vamos lá no Evangelho para entender um pouco mais sobre esse pensamento, essa reflexão. Então, a gente já vai começando tentando entender, poxa, amar os inimigos, retribuir o mal com o bem. Como seria amar? O que seria a ideia de amar? Quando a gente fala amar, na concepção da palavra amor, ela fica meio que generalizada
para amor no sentido geral. Mas se a gente puder discriminar a palavra amor em várias conotações do grego, enfim, até nos textos, nas escrituras, a ideia de amor no português é amor. Mas nas escrituras a gente tinha várias definições. A gente tem o amor filia, que é o amor ligado àqueles laços de identificação com amigos, com pessoas queridas. Então aquele grupo de pessoas é o amor mais ligado à nossa conexão com amigos. E aí a gente tem o storge, que é o amor ligado à família, aquela consanguinidade, amor de um pai para um filho, de um filho para uma mãe, para um pai, entre irmãos, entre aqueles que são da família. Então é aquele amor da galinha com seus pintinhos e ela vai abraçar aqueles que são os seus. Então é um tipo de amor também. Tem o amor eros, que é aquele amor ligado ao cupido, a relação conjugal, é aquele do casal, né, que se olha com paixão, a sensualidade, a sexualidade, que é o amor conjugal, que é um outro tipo de amor. Será que quando a gente ama os nossos inimigos, o que Jesus propôs, está dentro de algum desses ou não? Ou será que tem mais algum amor possível para a gente direcionar aqueles desafetos nossos, né? Encarnados ou desencarnados? Será que existe mais algum? E aí a gente tem o amor ágape, que era realmente, nos textos sagrados, o tipo de amor ao qual Jesus se referia, que é um amor transcendente, que é aquele amor incondicional, que é um amor que entende a família universal, que entende a nossa condição de espíritos, de seres em evolução, seres imperfeitos, seres que falham, que erram, que cometem o mal, seja por que motivo for, seja por uma dor, seja por uma necessidade, seja por uma ignorância. Mas Jesus, e aí como disse na mensagem, o sol brilha para todos, bons e maus, até porque sabemos, né, que a bondade ou a maldade, ou pessoas boas, ou não existem espíritos absolutamente maus. A gente sabe que pessoas que trazem a maldade ou cometem o mal, o nosso entendimento da doutrina é que somos pessoas em evolução, pessoas que estão em ignorância sobre o bem, estão em aprendizado. Então, esse olhar mais compassivo, mais tolerante, mais compreensivo, que é o mesmo que Deus e Jesus, a espiritualidade superior, tem para conosco, tá? Então, esse amor ágape. Então, a gente vai seguir à frente, entendendo que o amor ao inimigo vai estar muito mais nesse amor ágape, que é aquele que Jesus nos propôs. Aqui tem uma experiência de um pesquisador chamado Masaru Emoto. Isso está na internet com detalhes. Ele fez um experimento onde ele colocou moléculas de água para serem submetidas a palavras ou pensamentos onde as pessoas emitiam ódio ou emitiam palavras amorosas, sentimentos amorosos, e depois ele congelou aquela água e depois ele foi ao microscópio ver como estariam as moléculas de água. E olha que interessante, quando as moléculas expostas a sentimentos de ódio e aversão, olha só a aparência dela, e aquelas expostas a sentimento de amor e espiritualidade tinham uma aparência muito mais harmônica. E isso já nos mostra que essa questão do amor ou do ódio, ela tem uma dimensão muito maior do que simplesmente sentimentos, tem uma coisa energética, tem uma coisa espiritual envolvida, e sabendo que a gente é composto por uma grande quantidade de líquidos, imagine como é vibrar em amor ou em ódio para com o próximo e o próximo para conosco, né? Então fica aí uma mensagem também. E aí a gente vamos então entender o que Jesus diz exatamente nessa passagem, né? Tá em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, ele diz o seguinte: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, certo? Era a mensagem, era a lógica, era a ética vigente naquele momento histórico.
Só naquele momento histórico, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia não, é fraternidade total. E aí ele diz, amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Essa lógica era só naquela época? Será que hoje a gente traz esse também? Eu, porém, vos digo, o que ele disse? Porque ele veio para trazer uma mensagem de uma revolução pelo amor. É a revolução sem violência, pela não violência, pela fraternidade. E ele diz, eu, porém, vos digo, olha o que ele disse, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Complicou, né? Desafiador, não falei que era o tema desafiador? Porque não revidar o mal já é desafiador, é ou não é? Agora, além disso, caramba, eu vou ter que amar o inimigo? Orar por aqueles que me perseguiram, pelos que me perseguem, me caluniam? Essa é a nossa lógica, né? Se alguém bate no nosso carro, tira o nosso retrovisor, qual é a nossa reação? Então a gente tem que pensar o seguinte, aí, olha o que ele diz, ó, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Está nivelando todo mundo. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Ninguém gosta, né? Quem gosta dos cobradores de impostos? Eram mal vistos. Então, se apenas os vossos irmãos, aqueles que vocês gostam, vocês saudardes, o que é que isso fazeis mais do que os outros que são de má fé? Não fazem assim também os pagãos? Então Jesus já traz um desafio. Poxa vida, que dificuldade que vai ser isso hoje, a gente sair daqui, hein? E aí a gente vai lá para tentar entender como é que funciona isso. Aqui tem uma historinha do ponto de vista prático, vamos tentar trazer na prática. Uma vez eu tive um professor de violão e ele era espírita e ele trouxe uma história. Eu não aprendi a tocar violão, sabe? Não por ele, mas por mim mesma, né? Mas ele me ensinou uma coisa muito mais importante, porque naquela das nossas aulas ele traz um testemunho, um depoimento da vida dele, que ele tinha um filho que era da idade escolar, um menino, e ele falou que esse menino sofria muito, chamar de bullying, mas enfim, ele era uma implicância, tinha um menino na sala dele que perseguia, que implicava, que, enfim, perseguia e causava vários problemas com ele. E ele, o que a gente faz quando o nosso filho está na escola sendo perseguido ou sendo injuriado? Qual é a nossa lógica? O que a gente manda ele fazer? Cada um aqui vai ter uma resposta. Né? Pode ser que alguém diga, não, você tem que realmente se defender, revidar, você tem que falar com o professor, você tem que falar... Alguma coisa a gente vai mandar fazer. Não estamos aqui julgando qual é a melhor conduta. Só que esse professor, né, ele disse para o filho dele, não revide o mal, devolva com o bem. Aí eu falei, nossa, fiquei pensando, que coragem, como será isso? E deu certo? Aí toda vez que o menino fazia alguma coisa, ele inventava alguma coisa para fazer um gesto de gentileza, sei lá o que ele ia fazer, ele dava o jeito dele de sempre retribuir o mal que o menino, cada gesto que o menino fazia de implicância, ele fazia uma gentileza. Eu falei assim, poxa, isso é bem desafiador, achei bem desafiador isso, não sei se com meu filho eu teria a mesma coragem, mesmo estando aqui falando na palestra, né? E aí... olha, deu certo, porque depois ele disse que viraram melhores amigos e continuou assim. Então aquele mal que o menino fazia por alguma razão, porque enfim, ele conseguiu reverter aquela situação, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu comecei a agir assim também, de alguma forma, confesso para vocês, que eu comecei a testar essa fórmula de algumas vezes em cursos ou em lugares que eu comecei a frequentar. Se tivesse uma pessoa um pouco mais rude, mais antipática, tentar enfatizar mais a minha gentileza, aquela coisa do amor, né? De vibrar no amor, no chakra do amor. E eu confesso que venho percebendo que realmente é algo que faz diferença, sim. Porque quando alguém é antipático com a gente tem a tendência de achar eu também vou ser com ela, pronto, você formou
o quê? Fechou o círculo da energia. E se a gente quebra isso devolvendo com outra energia, faz diferença. Eu convido a todos para começar a fazer o quê? Um teste. Vamos ver se isso funciona? Vamos ver se funciona na nossa casa, na nossa vizinhança. Se a gente tem em mente agora aquela pessoa que a gente não tem muita simpatia, vamos pensar nessa pessoa agora, no seu grupo de estudo, no seu prédio. Que tal a gente começar a fazer um experimento psicológico à luz do Evangelho? Olha, eu vou desafiar aqui todo mundo, tá? Para a gente sair daqui com esse desafio, só para ver se vai dar certo, só para ver o que vai acontecer. Vamos tentar algo diferente. Já tem alguém rindo ali, olha, já pensaram em alguém, alguém pensou em alguém aí, olha. Então, funciona. E aí ele diz mais, né? Digo-vos, isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas. Quem eram os escribas, né? Eram aqueles mestres da lei que liam, né, a Torá. E a ideia dos escribas é que eles distorciam a mensagem de amor, a mensagem de fraternidade, em favor de formalismos e de status. Então tinha essa diferença que Jesus trazia como uma certa crítica aos escribas, e que também eram vistos dessa forma, e os fariseus também, que eram outro grupo religioso que também tinha uma diferença em relação à ética de Jesus, pelo mesmo motivo, porque eles cultivavam muito a religiosidade exterior através de formalismo, alguns não todos, trazendo hipocrisia, trazendo aquela coisa só da religiosidade externa, extrínseca, não a religiosidade intrínseca, que é realmente a fraternidade, o perdão, o amor ao próximo, a humildade, que é a proposta de Jesus, que é o Cristo interno. E ele dizia o seguinte: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E sempre entendendo a mensagem de Jesus à luz da nossa doutrina, que reino dos céus é a evolução espiritual, né? Não aquele céu como um lugar absoluto no sentido céu-inferno. Então, o que significa então retribuir o mal com o bem? Vamos ver na prática. Vocês conhecem a história de Chico Xavier, em que ele adota um cãozinho vítima de atropelamento. Não sei se vocês conhecem essa história, é sempre bom, porque essa ilustra bem essa ideia na prática. Então Chico adota um cãozinho vítima de atropelamento que tinha um probleminha na pata, parece que ele puxava, ele não caminhava direito, já estava muito debilitado. E esse cãozinho gemia, ele dava muito trabalho porque ele já não andava bem, não conseguia as funções dele, então ele sujava a casa toda. E Chico vinha do trabalho dele o dia todo e chegava em casa à noite cansado e tinha que cuidar daquele cãozinho que ficava gemendo a noite toda, o dia inteiro. Dava muito trabalho para Chico, dava muito trabalho. Certa noite Chico chega em casa e vê o animalzinho morrendo e ele fica muito triste, enfim, abraça o animalzinho e o animalzinho morre. Mas vem uma revelação terrível vindo da irmã. Qual ele não imaginava, a irmã veio lhe contar: Chico, eu tenho uma coisa desagradável para contar, porque soube que a sua vizinha, na verdade, o seu cachorrinho não morreu de morte natural. A sua vizinha envenenou ele. Aí o Chico: mas valha-me Deus, como foi isso? Aí ele diz assim: sim, olha, não é nem invenção minha, porque ela mesma me contou, porque ela viu o seu sofrimento, foi ela tentando até te ajudar, vendo todo o seu esforço, aquele animal em agonia, ela resolveu tirar esse sofrimento de você e dele. E ela deu uma carne envenenada para ele, e aí ele fez, né, ele vem a óbito. Aí ele diz assim: mas como? Como isso pode? Ele ficou com aquela angústia, com aquela questão em relação à vizinha. Isso, ele foi levando isso, e aí ele começou a trazer aquele sentimento, aquele ressentimento, aquela mágoa, virou uma melancolia para ele.
E aí acabou atrapalhando o trabalho mediúnico, porque ele ficou muito preso àquele ressentimento, àquela mágoa, a ponto de atrapalhar o trabalho mediúnico e a ponto de Emmanuel, seu mentor, vir chamar-lhe atenção. E aí Emmanuel diz assim: Chico, essa mágoa que você insiste em conservar em seu coração está atrapalhando o trabalho espiritual a ser realizado. Aí ele diz: não sei o que fazer, gente. Respondeu: eu não consigo esquecer a morte trágica do animalzinho, envenenado pela vizinha. Aí ele diz: é preciso, Chico. Aí o Emmanuel vem, né? Aquela coisa dele, diz assim: olha o que Emmanuel vai mandar ele fazer. Você vai até a sua vizinha e você tem que oferecer-lhe uma grande alegria. Aí o Chico: o quê? Dar uma alegria a ela? Mas fui eu que sofri. Aí ele: não, mas essa é a forma. Não ela. Aí ele diz: lembra do Evangelho, Chico? Recomenda fazer o bem aos que vos aborrecem. As palavras não são minhas, são de Jesus. Aí Chico ficou pensando, obediente ao Evangelho, e ele então bola uma estratégia. Ele vai pesquisando daqui e dali e descobre que essa vizinha tinha muita vontade, precisava de uma máquina de costura para ajudar nas despesas domésticas, porque ela ia fazer alguns trabalhos. E assim vai Chico naquela lojinha, que a gente conhece o nome, faz aquele carnê, né, e pagando em suaves prestações, com o dinheirinho dele, compra uma máquina de costura para dar para a vizinha. E o desfecho, né? Quando a vizinha viu Chico chegar com o entregador e a máquina de costura, ela o abraçou com tanta felicidade e ternura que uma luz se desprendeu de seu coração e o envolveu da cabeça aos pés. E quando Chico conseguiu se soltar daquele abraço tão afetuoso, percebeu que o seu coração estava livre daquela mágoa. Então Chico, vendo a presença de Emmanuel, chorou agradecido pela receita que o havia curado. Então isso é uma história real, narrada, né, relatada dentro da biografia de Chico Xavier, e que a gente pode levar como alguma forma de inspiração. E aquela outra do menino também, né? Ali a maquininha de costura. Então, continuando aqui com as palavras de Jesus, qual que a gente diz aqui, né? Se somente amardes os que vos amam, se somente amardes os que vos amam, o que ele diz? Vou ver aqui onde é que estava. Se somente amardes os que vos amam, qual vai ser a vantagem? Que vantagem há em amar só aquele que vos ama? Já está feito, já está pronto, já está dado. Então o desafio e os inimigos, e aqueles que vos aborrecem? Aí é que está o diferencial, porque até mesmo os de má vida, os de má fé, amam o que vos amam. Até mesmo no crime organizado existe lá uma relação de amor, de fraternidade, de lealdade, de alguma coisa que está dado, que está posto. Agora, o grande diferencial, aquele que vai fazer a diferença no sentido da gente se dizer espírita, cristão, discípulos de Jesus, é fazer esse movimento diferente. Então, por que é tão desafiador retribuir o mal com o bem? Por que seria tão desafiador? Por que seria tão desafiador? Quais são os obstáculos ou as dificuldades que fazem a gente ter essa dificuldade? Então vamos entender aqui, né? Romper o ciclo do quê? Da reatividade. Porque se alguém leva o nosso retrovisor, qual é a nossa reatividade natural? Qual é o sentimento que vem? Né? A raiva, o revide. Eu vou pegar, eu vou fazer. Se o vizinho bota veneno para o nosso cachorro, o que a gente faz? O que a gente sente? Vai levar bolo para o vizinho? Se algum coleguinha quer machucar o nosso filho na escola, como é que é a nossa reatividade visceral? Como é?
entendendo que a gente é dotado de sentimentos de autodefesa que são primitivos. A gente está vindo do reino animal para o reino angelical, passando pelo reino hominal. Então a gente é dotado biologicamente de sentimentos e emoções instintivos de autodefesa. A raiva, o medo, a tristeza, né? O nojo, a gente já viu isso, até no filme Divertidamente. Então a raiva, ela não é um pecado, ela é apenas uma emoção neutra de autodefesa. Se vier um urso nos atacar, eu preciso de ter essa emoção para me defender. Mas quando a gente fala que a gente está evoluindo para novos níveis de compreensão e de consciência crística, a gente já começa a querer transmutar as nossas ferramentas exclusivamente ou prioritariamente, ferramentas biológicas de autodefesa, para ferramentas mais de consciência elevada, não de uma reatividade primitiva, mais para o lado da biologia animal e mais para o lado de uma consciência crística. O ciclo da reatividade, ela entra muito no que a gente entende da biologia, que é o sistema nervoso simpático parasimpático, luta e fuga. Se alguém vem uma pessoa, é muito natural, uma vez eu fui assaltada na rua, por mais que a gente diga assim, não reaja, é verdade? E eu sei na minha mente consciente que, claro, eu sou uma pessoa civilizada, eu não vou reagir. Eu estava numa calçada com meu celular, de repente veio um cara de moto, eu achei que ele ia me perguntar as horas, mas foi por questão de segundos, mas aí ele pediu o celular, eu com a bolsa com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e eu estava saindo de um curso, e aí o cara começou, a minha reação, eu entrei no sistema simpático, o meu corpo foi possuído, ao invés de eu entregar tudo normalmente, gente, nem tinha dinheiro, parece que tinha milhões. Primeiro eu tentei correr, aí de repente a minha perna ficou dura, mas foi uma coisa que não tive controle racional. Aí depois que eu fiquei congelada, parada, aí o cara começou a pedir minha bolsa, aí eu comecei a gritar igual uma sirene. Aí daqui a pouco eu falei, gente, tudo que não é para fazer, e eu não, sabe? Aí eu comecei a gritar. Aí ele pegou minha bolsa, aí o que eu fiz? Cabo de guerra. Ele puxando a bolsa. Não façam isso, gente, não façam isso. Ou seja, tudo que não era para fazer, a lista do que eu sei que não é para fazer, eu fiz. O que é isso? O sistema simpático, luta e fuga. Ou você luta, ou você corre, ou você congela. Tem um congelamento que não está ali, que é o momento que eu fiquei travada, né? Fuga, tentei correr. Depois eu travei, congelamento e luta, eu com a bolsa puxando a bolsa. Por fim ele levou a bolsa, levou o celular, a chave do carro que estava dentro da bolsa caiu no chão quando ele puxou a bolsa, arrebentou, né? E ele levou o quê? O Evangelho e o Livro dos Espíritos, todo marcadinho. Sabe o que você estudou? Tá tudo marcadinho com anotações, aquilo ali me deu... Mas aí depois eu pensei, eu fiquei orgulhosa de mim, gente, longe de querer, sabe, me vangloriar, mas eu fiquei tão felizinha, sabe por quê? Depois que eu não tive, foi natural, sabe? Eu não sei se é porque eu estava saindo lá do curso, eu falei, fiz uma prece por ele. Ai, tão bonitinha, né? Eu falei, gente, tomara que ele leia o Evangelho, será que aquele Evangelho vai bater lá no grupo e alguém vai pegar? Fiquei mentalizando para aquele Evangelho, na hora que ele fosse... abrir a bolsa, ver se tem algum dinheiro, ele visse o Evangelho e alguma coisa ali das anotações pudesse tocar o coração. Então, assim, de alguma forma eu falei, puxa, eu acho que eu devolvi o mal com o bem, de alguma maneira, porque pelo menos eu não desejei algo ruim para essa pessoa. Mas o sistema nervoso é o que faz a gente reagir, às vezes, no trânsito, gritando, enfim. Então, a gente tem muito isso, mas a gente tem que colocar o nosso sistema, os nossos valores crísticos acima disso aqui. A gente começar a olhar para isso, e como a gente tem aqui o componente da neurociência, que é uma teoria que já foi mais atualizada, mas ela serve didaticamente para a gente entender modelos mentais, porque você tem aqui o neocórtex, que é considerado, né, didaticamente a área intelectual, embora hoje isso não esteja vigente como áreas absolutas, tá? Existem não são áreas assim separadas, mas a gente pode entender que existem situações mentais, cerebrais ou biológicas que falam de áreas que são mais
trabalham mais o neocórtex, a parte intelectual, a parte da razão. Você tem o complexo reptiliano, que é de autopreservação, luta, fuga, congelamento, e tem o límbico, que é mais ligado a emoções. Então, quando a gente traz para a razão, e aí combina muito com o que o próprio Emmanuel, tá vendo? Isso também tem um livro, O Cérebro Triuno, que é um livro da Ame Carioca, é um livro que traz considerações da doutrina espírita, trazendo esse conceito dentro de uma concepção do espírito imortal. Quem quiser se aprofundar tem esse livro. E também no Mundo Maior, o Emmanuel, ele fala, André Luiz, ele fala da casa mental, onde ele traz essa ideia do superconsciente, que é o futuro ideal, a meta, que é a meta do Cristo. Você tem o consciente, que é o esforço e a vontade do hoje, e você tem o subconsciente, o passado, do automatismo e do hábito. Então, se nós estamos no processo evolutivo, a gente vem do reino animal, a gente vem de um estágio mais primitivo, onde a gente usava mais esses recursos biológicos de autodefesa. Luta, fuga, congelamento, a raiva, a agressividade para lutar, para sobrevivência, instintos de sobrevivência. Mas a gente tem que ficar cada vez mais atento para que esse seja a menor forma, ou a forma menos intensa da gente reagir no mundo e trazer mais para o lado da consciência crística, dos valores do supraconsciente, do superconsciente, para que a gente possa realmente trazer o reino de Deus aos nossos corações, amar o inimigo. Então, na prática, aqui eu queria passar um videozinho, é possível? Da um enter aqui embaixo, olha. Aonde aqui? Só dá um enter? É uma historinha real também, que é muito legal, que vale a pena a gente refletir. Peraí. Só passar aqui, ó. Tem som? Tem. Se não der, a gente... Não, dá sim. É no outro, Peraí, eu tenho anterior. Tem que desligar a Ave Maria. Aqui, ó, é só... Peraí. Só dá play. Aqui tá com a Ave Esse é um Maria. vídeo que tem disponível na internet. É uma pessoa que vem trazendo um relato pessoal que vale bem a pena a gente ouvir, se tiver condições. Agora tem que aumentar. O problema é que eu tô com a Ave Maria aqui ligada e não tô conseguindo entrar aqui para tirar a Ave Maria. Então a gente bota depois? Ou então Não, você... pode botar agora. Você tira aqui para mim? Que não tá aparecendo aqui, por favor. Ele vem contando que ele vai ao aeroporto e ele pede um café. E a moça que lhe serve o café vem com muita má vontade, joga o café na mesa, mas ele contando é muito mais legal. E que ele teria a opção de levar uma queixa, ou de maltratá-la, ou de entrar em uma discussão direta com ela, mas ele decide agir de uma outra forma. Ele decide vê-la, ele decide olhar com compaixão, com tolerância, olhar para a pessoa que está atrás da personagem, que é a atendente. Ele consegue olhar para além daquela função que ela está exercendo ali e consegue ver o ser humano que está por trás e que possivelmente, para estar tendo aquela atitude, eventualmente pode estar passando por alguma questão. E aí ele conta que ele assim faz e que isso faz toda a diferença no desfecho dessa pequena história, que é uma história comum, que poderia ser minha, poderia ser sua, poderia ser nossa e poderia... algo que a gente pode viver daqui a 5 minutos ali fora, ou amanhã, no nosso dia a dia, que é o revidar o mal com o bem. Não é isso aqui, não. Volta aí para botar aqui. Aqui. E parei no aeroporto e pedi um café no sagrado ali na cafeteria do aeroporto. Cara, café 14 reais. 14 reais. E vai cair, né?
Você parcela muito, ela olhou pra mim, foi embora. Você fez a brincadeira da brincadeira. Aí ela baixou a cara e falou, vai fazer o café? Aí ela falou, só que ela tem demorado 10 minutos para você vir a gente. Só cara, passou mais 10 minutos, não era mesmo para o meu café. Não vou fazer o café e tal. Cara, passou mais de 7 minutos, sei lá, 8 minutos, ela veio com a cara fechada, pegou a bandeja com os dois cafezinhos, para mim, com o esposo café com energia negativa. Não, ela jogou assim, quando ela jogou a xícara, 14 reais, né, custou, deu uma balançada, caiu uns 4, 5 reais assim. E aí, cara, eu que deveria estar nervoso, eu sou sempre mais assim, esquentado, apesar de controlar as emoções. Janinho, que é muito calma, minha esposa, começou a ficar toda vermelha, não vou deixar isso passar, não, vou chamar um gerente. Não sei o que, está pagando absurdo esse cara, está pagando a já deixou me esperando. Aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, foi ali que me pediu quando ele empatia, eu botei a mão no braço da gente assim, Janinho. Eu falei, vamos colocar no lugar dessa pessoa. Nós estamos embarcando o nosso sonho, ela está vendo todo mundo com as suas marinhas viajando com seus sonhos, ela está desde as 5 horas da manhã voltando. Você não sabe se ela apanhou do marido, se ela deixou um filho doente de casa, você fala, coisa mesmo, não vai dar normal para ela. E aí eu pedi a conta, ela não trouxe, senti que ela ia fazer, eu levantei, fui até o balcão. E falei, a conta. Aí quando ela começou a fechar a conta, eu coloquei a mão no braço dela e falei assim, muito obrigado. Obrigado pelo quê? Obrigado. Porque eu sei que você não está bem. E ainda assim você fala muito servindo. E deixa eu te falar uma coisa, ela começou a me olhar assim atentamente e disse, deixa eu te falar uma coisa. O que você está passando, seja o que for, é parte do seu destino, é parte do processo. Mas não é o destino final. As coisas vão melhorar. Ela começou a chorar na hora. E aí aquele dia deu uma ficha importante para mim, daí eu comecei a estudar mais sobre pessoas. Eu podia ter acabado com o dia dela, pô, até um emprego fazendo uma reclamação chamando de gerente, mas eu queria melhorar o dia dela. Ela não me tratou da forma que eu esperava. Mas o que o maior especialista em pessoas, foi Jesus nos ensina que a gente tem que tratar as pessoas não do jeito que elas gostaram, mas da forma que a gente gostaria de ser tratado. Então, o que Jesus fala assim, não importa como estão te tratando. Você vai tratar do jeito que você gostaria de ser tratado. É a regra do jogo. Então, assim, ela está me tratando mal. Aí o próprio Jesus ensina, mas não pague o mal com o mal. Pague o mal com um bem. Aí você começa a estudar esses princípios de relacionamento que Jesus ensinou, fica muito mais fácil você lidar com qualquer coisa, você resolve qualquer problema. Só que você vai ter que matar o teu orgulho, vai ter que ser humilde. Vai ter que se colocar em empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. E aí pedi obrigado, paguei o cafezinho e fui embora. E aquilo, eu fui no boco, a gente começou a fazer o cara tem que aprender a se colocar no lugar das pessoas. A gente já errou muito de julgar as pessoas. Por exemplo, como é que você vai julgar? A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Como é que você vai julgar uma pessoa por um comportamento que você não sabe a história dela? É que essa pessoa não teve pai, foi julgada pela mãe, a única chance dela não voltar para a tragédia familiar da vida dela é dando mesmo aquele preço, ela vai julgar aquilo como uma guerra da vida dela. A gente só julga porque a gente não tem capacidade de ter compaixão e empatia. Compaixão, foi Jesus que ensinou, né? A evolução da empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Isso aí deve ser muito difícil e ele está passando agora no dado nisso. Você quer ajudar a pessoa, você sente a dor do cara, você sente a dificuldade do cara. Em vez de julgar, em vez de botar dentro da cara, em vez de cobrar seus direitos. Então, para que a gente possa praticar essa ideia de retribuir o mal com o bem, quais são os recursos que a gente pode lançar a mão a partir dessa ideia desse vídeo, né? Desse testemunho? A empatia, se colocar no lugar do outro, a compaixão, a ideia de... A empatia do não julgamento. Eu não sei o que está se passando na ideia do outro. A gente tem sempre esse crítico que está sempre apontando para o outro, dizendo como o outro deve ser, deve agir, sem entender o que está por trás daquele comportamento. Então, como muitas vezes a gente também é rude e erra com o outro,
e a gente também gostaria de ser compreendido. Então, por que não a gente pode seguir também com esse caminho da empatia, da compaixão? Ajuda bastante. Então, na prática, formas sutis da gente seguir com esse pensamento. Vamos lá. Não alimentar fofoca com quem lhe fez mal. Então, vamos fazer o seguinte agora. A brincadeira é a gente pensar em alguém com quem a gente tem algum desafeto. Porque a gente pensa assim, quem é esse inimigo, né? Quem é esse inimigo? O inimigo, quem é essa pessoa que me fez o mal, né? Ser respeitoso com alguém que foi rude, como ele deu esse exemplo. Ajudar uma pessoa, mesmo que ela tenha nos magoado. Uma pessoa que tem uma bronca, está precisando de uma ajuda. Não, agora eu não vou ajudar porque você me magoou. E ela veio me pedir ajuda. Não desejar o mal para quem nos prejudicou. Manter o próprio eixo mesmo diante de uma provocação, ou seja, a não reatividade no nível primitivo da agressividade, do ódio, da vingança. A gente evocar o Cristo eterno. Não significa, então, que a gente vá manter relações abusivas ou tóxicas. Violência doméstica, não estamos falando desse grau. É claro que se você tem um grau extremo de uma violência contra você, contra a gente tem sim que acionar os mecanismos legais, a gente tem que se proteger. Não significa esse extremo. Mas, de qualquer forma, mesmo numa situação dessa, a gente pode se proteger, sair de uma dinâmica abusiva ou uma situação de violência e, de alguma forma, emitir um pensamento para que essa pessoa siga o caminho de Deus, siga o caminho do amor e, de alguma forma, se recupere, ao invés de desejar o mal para aquela pessoa. E aí, quando a gente pensa no inimigo, né? O que vem à mente da gente? Quando fala a palavra inimigo, ela é meio pesada, ela fica com uma conotação talvez over. Então a gente pensa o seguinte, logo vem de cara inimigo, arqui-inimigo, quem que a gente pensa? O Batman, Coringa, ou então fala um outro aí, o Lex Luthor e o Super-Homem, que são os inimigos, tem aquele outro... He-Man e o esqueleto. Então a gente, quem é o nosso esqueleto? Quem é o nosso... Então muitos de nós podem estar pensando assim, como é o Coringa? Mas quem é o nosso Coringa? Quem é o nosso Lex Luthor da vida? Muitos de nós podem ter essa figura na nossa vida, pode ter sim. Sei lá quem é, se é a sogra, se é o vizinho, às vezes é até um irmão. Às vezes a gente tem um Coringa na nossa vida, mas muitos outros de nós aqui podemos estar pensando, eu não tenho esse super inimigo, esse arqui-inimigo, não. Eu estou tranquila, eu estou de boa, mas... Vamos pensar assim um pouquinho mais sutilmente. Esse inimigo não precisa ser necessariamente um arqui-inimigo, né? Ele pode ser, por exemplo, não um inimigo em absoluto, mas alguém com quem a gente conviva, que, pensando no conceito de inimigo, é aquela pessoa que está numa posição antagônica aos nossos interesses. Então pode ser que seja o teu cunhado que é fluminense, né? É do Flamengo, é do Vasco, um cunhado que é do Vasco, é do Flamengo. Pode ser um inimigo naquela hora do jogo. Pode ser um irmão que naquele momento, naquela disputa, sei lá, de bens, ou na disputa de quem vai fazer o churrasco, pode ser um embate, um entrave naquele momento da inimizade. Pode ser até uma pessoa, um amigo seu que se transformou, teve uma desavença, que teve alguém que teve um mal entendido e virou temporariamente, naquele momento, um momento de rusgas. Então o inimigo não necessariamente é um arqui-inimigo, mas é a sua esposa, o seu marido, que na hora de uma definição de que cor vai pintar uma parede, tem uma briga. Então naquela hora aquela pessoa está na posição relativa de um, entre aspas, inimigo. Então, olhando por esse lado, a gente pode ter um vizinho, por exemplo. Quem de nós não tem, talvez, um vizinho que tem um cachorro que latiu, que tem uma situação em que a gente não curta? Pode ter milhares de posições que nos colocam diante de pessoas em que a gente vai ter algum tipo de rusga, de embate. E tem também o inimigo oculto. Quem seria o inimigo oculto? Sabe quem é o inimigo oculto? Aí seria uma outra palestra, né? O inimigo oculto, olha aqui, é aquele que a gente desconhece, é aquela parte de nós
que segundo a psicologia, e Joana de Ângeles nos fala muito disso na série psicológica, né, psicografado por Divaldo Franco, da nossa sombra, que é aquele nosso eu que a gente acha que não existe, é aquilo que está no nosso inconsciente, como a gente viu na casa mental, que André Luiz nos traz, no subconsciente, porque por fora a gente pode ter uma persona daquilo que a gente acha que é. Então a gente tem 3 conceitos dentro da psicologia, que Joana nos fala, que é a persona, o ego e o self. A persona é aquilo que os outros acham que a gente é, aquele nosso eu social. O ego é aquilo que eu acho que eu sou, que é a nossa personalidade consciente. E tem a sombra, que é aquilo que eu desconheço de mim. E o self é o que integra todas essas partes, que integra a persona, que integra o ego e o self, né, que é o nosso eu profundo, o nosso eu espiritual. Então o self que abarca isso tudo, só que a gente acha que a gente é só isso que a gente está vendo, quando na verdade a gente tem inimigos ocultos que a gente nem desconhece, por exemplo, que se revelam em sentimentos que a gente quer esconder da gente mesmo e que são sentimentos naturais, como por exemplo inveja, orgulho, ciúmes, vaidade, e que a gente nega. Quando a gente entra em negação, a gente não se acolhe com autoamor e autoaceitação. Quanto mais a gente nega essas partes, elas mais vão para o fundo do poço, para um lugar que a gente chama de sombra. E aí, quanto mais a gente nega e quanto mais densa é a nossa sombra, mais ela atua sobre nós de maneiras indiretas, com projeções, com ironias. Elas saem de formas, às vezes, em explosões de raiva, porque são coisas que a gente está escondendo da gente mesmo. Então, são os nossos inimigos ocultos, e esses talvez sejam os mais importantes, porque é esse que vai discutir com o outro. Essa parte nossa desconhecida que está na sombra é que vai fazer brigar com aquele vizinho, é que vai brigar por conta da parede que foi de uma cor diferente, porque nessa sombra habita também uma criança interior ferida com as nossas dores, nossos traumas, e que se revelam na nossa intolerância, na nossa disputa de poder, nas nossas cobranças que o outro tem que fazer com a gente. E aí a gente vai criando inimigos, não por maldade nossa, mas vai criando inimigos ou desavenças pelas nossas dores não curadas. Então, quando a gente faz o trabalho de autoconhecimento profundo, a gente consegue dar passos em direção ao Cristo muito mais consistentes, porque não se trata sobre eu tenho que ser uma pessoa boa, se trata sobre o que está me dificultando em ser uma pessoa boa. Quais são os meus traumas, as dores, ou a minha criança que às vezes é mimada, ou uma criança que ficou faltando coisas no passado e eu estou exigindo isso do mundo, eu estou me tornando uma pessoa intolerante. E são essas dores que estão, como é que se diz? Passando a perna na gente. Né? E quando a gente lê tudo bonitinho, o homem de bem, mas eu não consigo ser assim. Por quê? Porque tem essas travas, o nosso inimigo oculto, que a gente não reconhece. Então, muito bonito é o trabalho, quando a gente faz o autoconhecimento profundo, o trabalho da psicologia de Joana, né, que traz muito isso, é a gente ter a autoaceitação daquilo que a gente nega, com autocompaixão. Porque se a gente negar, achando que a gente é pecador, querendo trazer uma fachada, uma persona de pessoa boa e nega nossas partes ocultas, dificulta muito com que isso seja realmente transformado. É como se fosse um pássaro que quer voar, de verdade, a gente quer voar para a luz. Só que se a gente tiver o pezinho com uma corrente, na hora que a gente der um salto um pouquinho maior, a corrente vai puxar a gente de novo para aquele lugar das dores e da sombra. Então, no Evangelho, o que significa no Evangelho amar os inimigos? Ele diz, entretanto, um equívoco no tocante ao sentido da palavra amor, porque ele diz, não pretendeu Jesus que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão. Por quê? Porque a ternura exige confiança e não é visceralmente possível você ter por um inimigo a mesma energia, a mesma vibração que faz bater o coração por um amigo.
Não se trata disso, então, de você ter por um inimigo ou alguém que tenha desavença, essa mesma frequência vibratória. Então, o que seria, então? Né? O que seria, então? Então, essa parte eu acho muito bonita do Evangelho, eu gosto de ler ela na íntegra, tá? Amar os inimigos não é, portanto, veja bem, vou ler bem devagarzinho, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos não é lhes olha, não é, tá aqui já a fórmula. Não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Não é opor nenhum obstáculos à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los apresentando ocasião, quando tiver ocasião, e abster-se, quer por retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Tá aí. Então, amar o inimigo não é necessariamente levar ele para almoçar na sua casa no domingo, ou ter que fazer amizade, levar para dentro da sua casa, ou se transformar. Até pode, como aquela história, virou o melhor amigo, mas não necessariamente. Então, só se a gente seguir a não desejar-lhes o mal, não ter por ele desejo de vingança, não colocar obstáculos à reconciliação, a gente já está dando um grande passo nesse amor ágape. Não é o amor filia ou estorgia ou eros, não, é o amor ágape, é o amor fraterno, é o amor que transcende, é o amor espiritual. Como a gente viu ali, ó. Seria esse ágape que Jesus nos ensinou. Então, como a gente leu já li todos esses, né, é não lhe opor obstáculos à reconciliação, estender a mão segura em casos de necessidade. Todas essas frases estão no Evangelho, só foram desmembradas para efeito didático. E aqui a gente tem uma mensagem de Edivaldo que fala muito lindamente, nosso querido que já está no plano espiritual, sobre esse amor, né? Para a gente finalizar. Consegue colocar? É o nosso último videozinho. É só dar o play. Ah, tá aqui. Não se preocupe com isso. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigos. Se alguém não gosta de você, mas quando você não gosta de alguém, então seja por outra circunstância. O amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o espaço e para quem é elixir. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama que você é capaz de amar a outra. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para de abandonar as suas tradições, as suas parcelas, e tornar a tolerância, a compreensão, a fraternidade, o amor. O amor é a alma da vida. E assim a gente termina aqui esse nosso encontro de hoje e que esperamos aí que a gente leve nos nossos corações essa mensagem do Evangelho para a prática diária. A gente possa levar para as nossas relações próximas todo esse sentimento, esse pensamento, essa ética de fraternidade verdadeira. Tá? Muito obrigada e muita paz a todos. Vamos agradecer a Cássia, né, por nos trazer elucidações tão importantes e necessárias para a nossa vida, né? Vamos treinar aí um pouquinho cada dia, né? A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Eu peço agora que
Vamos dar início agora à segunda parte da nossa reunião com os passes. Peço que, por favor, fiquem em seus lugares, em silêncio, e os passistas que estiverem prontos possam, por favor, se posicionar. Caramba. Pensando em Jesus, graças a Deus. Elevemos mais uma vez o nosso pensamento aos céus, rogando ao nosso Pai de misericórdia infinita tudo aquilo que necessitamos para continuarmos, Senhor, e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais, pois necessitamos desses ensinamentos, Senhor, para evoluirmos. Faça, Senhor, que a nossa mente os assimile, que os nossos corações se mudem, se convertam, Senhor, pelo amor, aquele amor que Jesus nos trouxe, esse amor ágape, né? Que é o amor altruísta, é o amor incondicional, é aquele amor que faz brilhar, Senhor, a luz que vem do seu sagrado coração. Lembremos agora dos nomes que se encontram nas caixinhas lá fora dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que eles possam receber todas as vibrações positivas, principalmente de amor, de cuidado e de tudo aquilo que eles necessitam para ficarem bem. Mais uma vez, Senhor, rogamos a Ti a consolidação do nosso entendimento e do nosso amor,
E agradecemos a nossa Mãe misericordiosa por todo amparo que nos dá, que sempre nos cobre com seu manto de amor e de luz. Que assim seja, graças a Deus. Peço por gentileza que vocês se mantenham nos seus lugares para que eu possa passar os avisos da casa. Bom, amanhã, como todos vocês sabem, é o grande dia da nossa feijoada do Dr. Bezerra, né? Teremos feijoada vegana e feijoada normal. Ela será cobrada a peso, R$ 7,90 o 100 gramas da feijoada. Então, por favor, compareçam, venham prestigiar a casa, né, e glorificar o Dr. Bezerra, porque ele merece todo o nosso cuidado e atenção e carinho, porque o trabalho dele conosco é infinito. Mais umas coisinhas. Bom, como vocês sabem, nós distribuímos todos os domingos uma cesta básica para as famílias das crianças que participam da evangelização. Então a casa sempre está precisando de itens, né? Normalmente de itens não perecíveis. Esses itens se encontram ali em cima da caixinha, onde vocês escrevem os nomezinhos, e também na biblioteca. Então, por favor, vamos ajudar esses nossos irmãos que são tão necessitados. A livraria, a biblioteca e a cantina, ela funcionam meia hora antes de cada palestra e meia hora depois. Então, terminando aqui a palestra, a cantina estará aberta, a livraria e a biblioteca. Por favor, nos dê essa alegria de vocês nos visitarem lá. O nosso brechó, ele é uma das fontes de renda para casa mais importante, uma das mais importantes. Então, precisamos sempre de itens, não só de vestuário, mas também de itens para casa, itens domésticos, tudo aquilo que esteja em bom estado, para que a gente possa reverter essas vendas em auxílio à nossa casa. A nossa casa é uma entidade que, além de não ter fins lucrativos, né, ela não é isenta de nenhum tipo de imposto ou taxa. Então, nós pagamos luz, gás, telefone. A gente mantém aqui um conforto relativo para todos aqueles que nos visitam, né? Então, por favor, a gente precisa de doações também para continuarmos mantendo a nossa casa. Convidamos também vocês para se tornarem sócio contribuinte. O valor mínimo é muito pequenininho. Então, quem puder, por favor, nos auxilie. A casa presta acolhimento, né, e ajuda as gestantes. Então, ao final de cada cursinho que elas fazem como orientação, né, durante a sua gestação, a gente oferece também um enxovalzinho. Então, estamos sempre também necessitando desses itens de enxoval, roupinhas em bom estado ou novas, itens de higiene e fralda tamanho M sempre. A casa oferece vários cursos online e presencial. São cursos gratuitos, são cursos do Pentateuco, né, de Kardec. E é muito importante que vocês assistam, porque quem faz tratamento na casa sabe que o complemento e a eficácia desses tratamentos é fazer os estudos, é assistir às palestras. Então, por favor, não deixem de ver os horários e dias. Dá para todo mundo conseguir conciliar, tá? Porque tem os online. E assim, quem gosta de bichinhos, nós temos os nossos gatinhos ali. Eles necessitam de um larzinho para quem puder adotá-los. E também ração, quem puder doar, por favor, contribuam conosco. Eles vão agradecer. E agora, como é de praxe, nós... sigam nossas redes sociais, tá? No Instagram. Então, por favor, nos prestigiem lá, vão assistindo, vão botando likezinho. E no YouTube, GBEM Rio, no Instagram, gbem.rio no Instagram, e YouTube GBEM Rio, tá?
Então agora nós vamos sortear 3 numerozinhos para serem contemplados com o livro. Essa senhora que está vindo aqui a primeira vez na nossa casa, a senhora já vai ser uma contemplada. São 2 pessoas que vieram pela primeira vez? Quem veio mais pela primeira vez? Ah, tá, tem um senhor lá atrás no fundo. Então o senhor e essa senhora, por favor, passem na livraria agora o final da palestra e, por favor, escolham um livrinho lá, tá? E boa leitura para vocês. Agora só sobrou um númerozinho. Então, Cássia... 12. Maria Lina. Nossa. Quem foi? Foi Maria Lina. Ela? É 12? Aham, 12. Ah, nem vi. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e a presença de vocês, que é extremamente importante para nós. Tá? Por favor, não deixem de vir às nossas palestras e aquilo que for possível na contribuição, por favor. E amanhã, se puderem prestigiarem a nossa feijoada, será muito bom. Vão com Deus.